Voltamos. O ano de 86 vai ser caracterizado pela continuidade do processo inflacionário. Houve uma tentativa interessante no ano anterior, talvez tenha sido o último momento em que os sindicatos tiveram uma força efetiva no país, que foi justamente a ocorrência de uma greve geral, tá? Ainda em maio de 85, porque como a inflação estava muito alta, significava também que o salário, né, o poder de compra da classe operária, da classe trabalhadora, estava se esfarelando, estava desaparecendo. Né? E aí, obviamente, nesse contexto, você tem uma situação que levava a uma imensa concentração de renda, então o governo, para atrair investimentos, praticava taxas de juros elevadas. Era muito mais interessante você aplicar em overnight, CDBs e outros tipos de aplicação do que, por exemplo, investir em produção, que poderia alavancar o consumo, o emprego, melhorar as condições de vida da população. Então o cenário em que se inicia o 86 é um cenário marcado pela inflação nas alturas, uma população cada vez mais desesperançada, né? 86, no campo político, marcaria a ocorrência de eleições para a formação da Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, responsável pela elaboração de uma nova Constituição e promulgação dessa Constituição, mas de qualquer maneira, né, ali no último dia, né, do mês de fevereiro, né, o governo então solta um primeiro pacote econômico chamado Plano Cruzado. Então, o que caracterizou o Plano Cruzado? Primeira coisa, mudar o nome do dinheiro. Não é mais cruzeiro, né? Agora é cruzado. Segundo, cortar 3 zeros. Então, por exemplo, o que custava 1.000 passou a custar 1. Né? Então, o que era 1.000 cruzeiros passou a custar 1 cruzado. O governo instituiu o tabelamento de preços, né? Um controle feroz sobre os preços, porque na percepção, né, até o computador se assustou e desligou, na percepção do governo, a única forma de você garantir o controle da inflação é exatamente controlando os preços através do tabelamento. E aí tem, né, uns botões, vocês vão olhar, vocês encontram na internet os botões, sou fiscal de Sarney, sabe? Então grupos de donas de casa iam para os supermercados munidas de caneta e papel e anotavam cotidianamente os preços dos produtos, né, principalmente os itens da cesta básica, e se detectassem um aumento de preço, comunicavam os fiscais da SUNAB, que aí sim é um órgão do próprio governo, e aí os fiscais iam a esses supermercados munidos dessas provas e muitas vezes multavam, fechavam, apreendiam as mercadorias por um salseiro só. E a população ela ficou extasiada, né, porque desde muito tempo a inflação abaixou. E mais, aconteceu um outro fenômeno. Aconteceu um fenômeno chamado deflação, ou seja, os preços começaram a cair. Mas a cair não porque havia oferta de mercadorias, caiu porque, né, o controle monetário foi muito grande. E aí, nesse caso, as pessoas eufóricas, né, quem tinha prestações assistiu o valor, né, um mês você pagava um valor, no mês seguinte um valor menor e assim sucessivamente, então havia uma tabela de conversão, certo? Só que essa medida do Plano Cruzado, com todos esses processos, trouxe também problemas ligados ao abastecimento, né? E aí você tem cenas dignas de um filme. Por quê? Porque de repente a carne sumiu do mercado. A carne é um item básico na alimentação do brasileiro, independente do preço. Né? Se a pessoa não pode comprar um contrafilé, ela vai comprar um acém, se não compra um acém, compra um músculo, compra um chão de fora, sei lá. Inventa alguma coisa, mas vai comer carne. E a carne desapareceu dos mercados. E o governo, sabendo, né, percebendo que havia tipo, uma espécie de sabotagem por parte dos grandes proprietários, grandes produtores rurais, pecuaristas, decidiu botar, inclusive, aeronaves da Força Aérea Brasileira para fazer voos sobre as fazendas, né, com o objetivo de ver se tem o gado ou não tem. Né, e aí, para confiscar, aquela coisa toda. Ao mesmo tempo, né, os movimentos sociais, eles estiveram represados durante 2 décadas praticamente, né, 21 anos de
governo militar, então os movimentos sociais passaram também a fazer exigências cada vez maiores. E o interessante é que não apenas no meio urbano, também no meio rural, né? O movimento dos trabalhadores rurais sem terra, por exemplo, realiza uma série de ocupações em áreas improdutivas para forçar exatamente uma promessa que sempre foi feita, mas nunca cumprida, né? Que é a questão da reforma agrária. E aí houve a reação dos grandes proprietários, a criação da União Democrática Ruralista, né, UDR, né, e é muito interessante porque o termo democracia sempre é utilizado até por aqueles que defendem um regime mais autoritário, né. Então, assim, havia a possibilidade de um enfrentamento no campo, havia a possibilidade de enfrentamento nas cidades. As tensões sociais elas foram aumentando, só que o processo abrandou com a aproximação das eleições para a formação da Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, o campo de batalha, digamos, né, das ruas foi transferido para a arena político-eleitoral. Em 15 de novembro, né, as eleições ocorriam na data da proclamação da República, tá? Só tinha um turno, não tinham 2 turnos. Era somente um turno. Então, as eleições aconteceram, foram feitas eleições para deputados estaduais, federais, senadores, governadores, né? As eleições para prefeitos já tinham sido realizadas no ano anterior, em 85, né? Principalmente para as capitais que não viam eleição para prefeito desde o início da ditadura militar. E aí o PMDB ele tinha um índice de popularidade muito grande, muito elevado, por conta do ainda bem sucedido Plano Cruzado, apesar de todos os percalços, né? E o PMDB fez barba, cabelo e bigode, ganhou em praticamente quase todos os estados do Brasil, promoveu um encolhimento absurdo do PDS, outras forças políticas emergiram nesse cenário com força variada, então o PSB, o PCB e o PCdoB já estavam participando de eleições, o PT também teve uma boa vitória, né, representando os movimentos sociais, né, e aí o PDS encolheu, o Partido da Frente Liberal se manteve estável, mas o grande vitorioso das eleições em 1986 foi o PMDB, que acabou formando a maioria no colégio eleitoral, né? Então isso vai ser um ponto bastante interessante, né? E aí a formação, colégio eleitoral não, perdão, do Congresso Nacional. E aí vai ser um ponto bastante interessante, por quê? Porque o PMDB, como teria a maioria dos assentos na Assembleia Nacional Constituinte, significaria então que a pauta relacionada à Constituição seria uma pauta liberal, mas ao mesmo tempo cautelosa na concessão de direitos. E mesmo assim é muito interessante. A composição dessa Assembleia revelou exatamente a possibilidade de um embate entre diferentes forças políticas, ainda bem que no campo democrático. E aí isso é um próximo capítulo.